Oi, gente. Então, nós estamos retomando o quadro Oração e Vida, que é da espiritualidade e das oficinas de oração e vida. Para iniciar, antes de tudo, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza neste momento de aprendizado. Então, enquanto eu leio, orando a oração, suplicando o Espírito Santo, vocês façam a mesma coisa com o coração. Vem, Espírito Divino, manda tua luz lá do céu. Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons. Luz que penetras as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo. Doma o espírito idômito, guia quem perde o caminho. Distribui teus 7 dons conforme a fé de teus servidores, e por tua bondade e tua graça recompensa quem se esforça. Salva quem busca salvar-se. Dá-nos teu gozo eterno. Amém. Muito bem. Então vamos lembrar qual que é o objetivo desses encontros aqui. Então, o objetivo é partilhar com vocês caminhos que nos permitem, nos ajudam a mergulhar no mistério de Deus, aprendidos nas oficinas de oração e vida. E por que mergulhar no mistério de Deus? Porque nós sentimos sede de Deus, porque Deus nos fez para Ele, e nós somos peregrinos nessa terra estranha, estrangeira, a caminho da pátria, que é Deus mesmo. Santo Agostinho, ele diz assim a Deus: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E tem um refrão também muito bonito, que diz assim: só em ti meu coração encontra paz. Verdade, verdade. Só em Deus o coração descansa, o coração encontra paz. E as modalidades das oficinas de oração e vida nos ajudam a mergulhar nesse mistério de Deus. Então, nós já aprendemos quase todas,
nos encontros anteriores, e hoje nós vamos falar sobre a meditação. Então, nós também já ouvimos falar sobre a meditação, já aprendemos meditação, porque há algumas variantes da meditação. E na oficina mesmo, a gente aprende a meditação pessoal. Então, pessoal, porque a pequena pedagogia que as oficinas nos oferecem para aprender a usar a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus manual para a nossa vida, ela nos ensina a meditar a palavra de Deus, mas fazendo da palavra de Deus vida em minha vida. Então é um confronto entre a minha pessoa e a mente de Deus, para que diante das diferenças que há entre o meu jeito de ser, de agir, de pensar, e entre a mente de Deus, o critério de Deus de vida, eu possa ir me ajustando cada vez mais. Então, essa a gente chama de meditação pessoal, que nós já aprendemos lá nos primeiros encontros. Eu posso fazer aqui um pequeno resumo, que eu coloquei aqui, para vocês lembrarem como que é. A gente faz uma leitura lenta, escutando a Deus, uma leitura lenta da palavra, né? Escutando a Deus, remoendo a palavra, ponderando, saboreando a palavra, deixando-se inundar pelas ressonâncias profundas, sem esforço para entender exatamente o significado doutrinal da palavra, mas meditando gozosamente como Maria. Então, procurar aplicar a palavra à vida, se perguntando a cada momento: o que Deus está me dizendo aqui com essa frase para a minha vida? Os critérios divinos interpelam o meu modo de pensar? Em que devo mudar? O que faria Jesus em meu lugar diante dessa palavra que eu estou ouvindo? Então, a pequena pedagogia diz o seguinte: na medida em que sua mente se adapte à mente de Deus, você será discípulo do Senhor. Se em qualquer momento da leitura escutada, essa leitura meditada, essa leitura lenta, o seu coração sentiu o impulso de orar, deixe-o livremente desabafar-se com o Senhor. Então, essa é a meditação pessoal. E a meditação comunitária, nós também aprendemos nas oficinas de oração e vida e praticamos. A meditação comunitária eu medito a palavra, Deus fala comigo, e estando num grupo de pessoas, eu partilho com as pessoas o que Deus falou para mim. Eu digo o que Deus me pediu hoje com essa palavra, né? Então eu posso falar, por exemplo, hoje Deus falou aqui nesse versículo, eu senti nesse versículo que Ele está pedindo para eu mudar minha postura com relação à verdade, que eu preciso ser mais verdadeira, que eu preciso cuidar mais para ser mais verdadeira diante do que eu ouvi ali na palavra. Então, é só essa partilha pequena. Para que a meditação pessoal, né? A meditação pessoal para minha conversão, para ajustar minha vida à palavra de Deus. E a meditação comunitária, porque num grupo, quando a gente partilha, a gente se enriquece mutuamente, né? Uns com os outros. Então, essa é a meditação que nós aprendemos dentro da oficina. A meditação em si, que é a que eu vou falar hoje, ela está no nosso livrinho Encontro das Oficinas de Oração, mas dentro da oficina a gente não pratica por conta que ela exige um tempo longo nesse momento da prática. Então, quem aprende a meditação pessoal e pratica sempre, automaticamente vai alcançar, vai chegar até uma meditação mais profunda, que é dessa que a gente vai falar hoje. No entanto, o Frei coloca no livrinho, ele faz questão de colocar
a diferença, né? A meditação pessoal da oficina a gente faz com a palavra de Deus, enquanto que a outra meditação a gente pode usar um texto, a gente pode usar simplesmente um tema. Então daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor. Daqui a pouquinho não, agora eu vou explicar para vocês. Eu vou ler aqui no livrinho Encontro para ficar bem esclarecido. Aí depois vocês vão praticar na casa de vocês. Então o Frei diz o seguinte, né? Para quem é destinada essa meditação? Ele diz: aconselha-se esta atividade espiritual às pessoas de mente analítica e reflexiva. Para essa classe de pessoas, não é suficiente a leitura meditada. Podem e devem avançar mais fundo. Por outra parte, e essa é muito importante, não se deve esquecer de que é na meditação que se forjam e se forjaram as grandes figuras de Deus. Santa Teresa, nossa mestra. Ela fala muito, né, da meditação. Ela fala, inclusive, que se ela não tiver com o livro na mão, ela não conseguia mergulhar muito tempo. A gente já falou isso no outro encontro. Então, a meditação, quando você está com o livro na mão, fazendo uma leitura para participar de um cenário, conforme a leitura sugere, é importante que você mergulhe naquela meditação, mas se de repente a mente se desprende, você retorna ali ao texto para voltar, né? Então, o Frei continua aqui. O que é a meditação? Meditar é uma atividade mental concentrada e ordenada, pela qual tomamos um texto ou um tema. Então, não necessariamente um texto bíblico, né? Um texto. E o vamos contemplando em sua globalidade e detalhes. O analisamos em suas causas e efeitos, para dessa maneira forjar critérios de vida. Vocês veem que lembra a meditação pessoal, né? Forjar critérios de vida, juízos de valoração, formar uma mentalidade segundo a mente de Deus. E por esse caminho, os critérios acabam por se transformarem em convicções e as convicções em decisões. E dessa maneira nos convertemos em discípulos do Senhor. Como preparar para a meditação? Pedir a luz do Espírito Santo, sempre. Escolher a matéria ou o texto que vai meditar, o mistério, né? O que vai meditar. Por exemplo, você pode meditar um texto da Bíblia, pode meditar um texto, por exemplo, lá em Lucas, a gente pode participar na meditação do momento do nascimento de Jesus. Então, é muito bonito, a gente pode, lendo o texto, né? Eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, lendo o texto, a gente pode imaginar, se imaginar chegando ali, no momento que, um tempinho depois de Jesus ter nascido, onde será que São José estaria? Será que ele estaria ali sentadinho perto de Maria? Será que ele estaria do lado de fora olhando, né? Estava tudo escuro. Será que ele está cuidando, no caso? Será que ele estava sentado numa pedra? Maria, como será que estava Maria? Será que Jesus estava no colo dela? Né? Será que ele estava deitadinho, dormindo e ela estava lá contemplando a beleza dele? Será que ela estava conversando com ele no colo, né? E aí a gente pode se imaginar chegando junto, olhando, como será o olhinho dele, como será que ele me olharia? E aí eu poderia mergulhar nesse mistério, né? Já estou quase adiantando aí que seria uma meditação que é maravilhoso, exige tempo e é maravilhoso. Então o Frei continua. Ao ler o texto, aí ele orienta, né? Distinguir
os diferentes planos de uma cena. Buscar o significado e a finalidade de cada palavra e do contexto das palavras. O significado das palavras e o contexto. O sentido de cada cena. E do contexto dessa cena. Por que aquilo estava acontecendo? O que será que tinha acontecido antes? Como será que estava a situação? Deter-se no significado dos verbos, que os verbos trazem todas as informações, né? Induzir, deduzir, aplicar, combinar diferentes ideias, confrontando-as. Buscar a lógica interna da causa e efeito. Princípios e conclusões. O que é e o que não é de cada coisa. Daquele texto que a gente está lendo, daquela cena, daquele acontecimento. Distinguir os motivos e as intenções. Tanto de quem está vivendo a cena, como de quem escreveu a cena. Ação e reação. Esforço e resultados. Enfim, esmiuçar o texto. E o Frei continua, aplicar ou comprometer-se, que é a última parte da meditação. A última não, a penúltima. Eu mesmo tenho que me introduzir na cena, como se eu fosse ator e não observador. Então, como eu falei, chegar e se fazer presente na cena, por exemplo, do nascimento de Jesus. Visitar Maria, como será que estaria o rosto dela feliz, como será que ela era, como será que estava o cabelo dela, né? Falam-me e interpelam-me as palavras de Cristo a Zaqueu, Pedro, o jovem rico, o cego do caminho. Então, de acordo com a palavra que eu estiver meditando, eu posso presenciar o momento do encontro de Jesus com Zaqueu. E ali eu posso me introduzir na cena e também me imaginar, né? Como o Zaqueu. Confrontar o que ouço na cena com os meus problemas de hoje, com a minha situação atual, com os acontecimentos deste tempo. Então, é um verdadeiro mergulho, né? E tem tantas cenas no Evangelho, mas não só no Evangelho, né? Nos livros na vida dos santos. Então, meditar é isso. E aí, sempre acabar orando, né? Nós entramos na oração pedindo o Espírito Santo e nós terminamos a oração, normalmente numa meditação, se comprometendo com alguma coisa, né? Fazendo uma oração escrita a Deus. Então, é isso. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui para dizer para vocês. Quando a gente se esforçar para estar com Deus, Ele sempre se faz presente. Sempre. E algumas vezes, Ele pode até nos dar um caramelozinho. Numa dessas meditações, podemos ter uma inesquecível experiência de Deus. Porque Deus se faz presente. E ali, por exemplo, meditar ali naquela cena de Jesus, né, na manjedoura. E a gente, enquanto olha ali para os olhos daquele menininho na manjedoura, ele pode encher o nosso coração da misericórdia do Pai para conosco.
da ternura do Pai para conosco, por fazer esse mistério do nascimento de Jesus acontecer. E a gente pode experimentar mesmo a misericórdia de Deus, o perdão, e sair maravilhado. E aí sim a gente pega a caneta e começa a escrever uma cartinha para Deus, agradecendo esse momento maravilhoso na presença dele. Muito bem. E tudo que Deus quer nesse tempo são pessoas buscando estar na presença dele, para que ele possa mandar através desses que se esforçam para estar na presença dele, mensagens para todos nós aqui. Então por hoje é isso. Experimentem, viu? Depois comentem, partilhem como é que foi essa experiência. Então nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vocês ouçam com o coração, até com o olho fechado, a letra desse canto, para a gente finalizar esse momento. Vamos escutar. Meu coração perdido.